Last of Us é uma franquia de jogos eletrônicos de ação, aventura e survival horror exclusiva da PlayStation, criada por Neil Druckmann. A franquia é situada em um mundo pós-apocalíptico com seres humanos hostis e criaturas canibais infectadas por uma mutação de um fungo chamado Cordyceps. Juntamente com God of War, The Last of Us ganhou o status de carro-chefe da PlayStation, com seus títulos vendendo aproximadamente 21 milhões de cópias em todo o mundo. Fala, lançadores! Eu sou Iago Bernard, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo. E hoje, galera, todos vocês, um dos primeiros vídeos de 2023, pois o último vídeo foi o trailer do canal, e bem que aquele não é um vídeo assim propriamente dito. Mas agora está sendo o primeiro vídeo de 2023 e é uma renovação para o canal. Estou trazendo uma edição mais diferente, umas coisas mais diferentes. Espero que vocês gostem. Por favor, não deixem de se inscrever e de deixar seu like, que isso fortalece demais aqui o canal e a gente cresce nossa comunidade. Então valeu, falou e fui. Bora pro vídeo. A franquia possui dois jogos principais, uma DLC, uma minissérie de quadrinhos, um teatro musical e uma série de televisão. É uma franquia bem aclamada pelo público e pela crítica, com todos os títulos lançados tendo um grande sucesso. O primeiro game foi elogiado pelo seu enredo, que foi um dos melhores que eu já vi em todas as redes aí de televisão, cinema, filme e etc. Foi elogiado também por sua jogabilidade, que é muito boa e bem difícil, principalmente no The Last of Us Part 2. Elogiado também por sua condição humana, que inclusive é muito boa, o jogo é muito bem ambientado. Eles viram um livro de como seria o mundo sem nós e também exploraram sobre como seriam os humanos se tudo isso acabasse, se toda essa sociedade que nós vivemos desmoronasse. E também uma boa representação de personagens femininas, como a própria Ellie, mas também temos outras como a Tess, a Dina e muitas outras. The Last of Us se tornou um dos jogos mais vendidos da PlayStation 3 e é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, e isso é minha opinião também. Só não passa pro nosso mind, né, parceiro? Tendo vencido mais de 200 prêmios de jogo do ano, sua DLC Left Behind e sua remasterização The Last of Us Remastered foram igualmente bem recebidas, com a remasterização sendo um dos jogos mais vendidos do PS4. Sua sequência, The Last of Us Part 2, também foi aclamada pela crítica, recebendo elogios por sua jogabilidade, como eu tinha falado antes, e fidelidade visual, que esse jogo pode ser até mais bonito que o primeiro, cara, na moral. No entanto, seu enredo e temas de violência receberam opiniões divididas de crítica e do público, porque é um jogo bem violento, e eu não vou nem botar cenas aqui pra não dar nenhum problema, na moral. The Last of Us Part 2 ganhou o prêmio de jogo do ano no The Game Awards de 2020 e também foi um dos jogos mais vendidos do PlayStation 4, além de ser exclusivo desta plataforma mais rapidamente vendido. Olha que jogaço, cara. Além dos games, The Last of Us tem uma história em quadrinhos que se chama The Last of Us American Dreams e também tem um teatro musical chamado The Last of Us One Night Live. Também foram bem recebidos pelo público, além de agora estar lançando a série The Last of Us, onde iremos comentar sobre o primeiro episódio. Agora, saindo do mundo dos games, onde ele foi bem aclamado, iremos para o mundo da série The Last of Us, que todos esperavam. Havia várias especulações, mas essa série nunca era comentada, nunca saía em nada, até que em 15 de janeiro de 2023, os fãs de games e os fãs de The Last of Us estão agora vendo essa série incrível. Todos os episódios de The Last of Us são lançados na HBO Max. A série, criada por Craig Mazin e Neil Druckmann, é baseada na franquia de jogos eletrônicos, como falamos anteriormente. A primeira temporada irá adaptar o primeiro game de The Last of Us lançado em 2013. O enredo traz a história dos personagens Joel, interpretado pelo Pedro Pascal, e a Ellie, interpretada pela Bella Ramsey, a qual os dois viajam a um longo Estados Unidos pós-apocalíptico em sentido ao hospital de Salt Lake City, em busca de um grupo chamado de Vagalumes. E obviamente, como eles estão em Estados Unidos pós-apocalíptico, durante o trajeto, a dupla enfrentará vários desafios, desde os infectados pelo fungo Cordyceps, com seus 4 estágios, e outros grupos de sobreviventes,
como os bandidos, a Fedra e os vagalumes. Lá nos Estados Unidos, a série estreou em 15 de janeiro de 2023 e aqui no Brasil em 27 de janeiro de 2023. Após a exibição de apenas 2 episódios, a HBO afirmou a renovação da série para a segunda temporada, pois a HBO revelou que a série The Last of Us quebrou o recorde de audiência da empresa. A produção se tornou a série de drama com maior crescimento do primeiro ao segundo episódio. Foram registrados 5,7 milhões de espectadores na noite da exibição do episódio, superando a marca de 4,7 milhões de espectadores na estreia. Então, essa série foi esperada demais, cara. A série tá muito boa. Agora, com todas essas informações ditas, devemos falar do primeiro episódio de The Last of Us, a série que se chama Quando Estiver Perdido na Escuridão. Em 2003, um fungo que toma as formigas e as transforma em uma espécie de zumbis acaba se mutando e infectando o mundo inteiro. Um homem e pai solteiro, chamado Joel Miller, foge com sua filha Sarah quando o fungo começa a se espalhar. No entanto, ela é morta por um soldado que os ataca. Ele, no entanto, é salvo pelo seu irmão, Tommy. 20 anos após todos os acontecimentos do apocalipse, em 2023, o fungo devastou o mundo inteiro. Joel mora na zona de quarentena de Boston, rigidamente administrada pela Agência Federal de Resposta a Desastres, a Fedra, juntamente a sua parceira Tess, como contrabandistas. Quando Tommy não consegue contatá-lo sobre sua localização em Wyoming, não sei falar esse troço, eles tentam comprar uma bateria de carro de um comerciante local, mas ela é vendida aos vagalumes, um grupo rebelde que se opõe à Fedra. Indo recuperá-lo, eles descobrem que o acordo para a bateria deu errado, e Marlene, líder ferida dos vagalumes, implora a Joel e Tess para levarem a jovem Ellie Williams, que tem 14 anos, rumo ao Capitólio Estadual de Massachusetts, e entregá-la aos vagalumes que, em troca, lhe darão insumos. Logo, antes de sair da zona de quarentena, eles são flagrados por um soldado a quem Joel trafica drogas. Ao resolver testá-los contra a infecção fúngica, Ellie o esfaqueia antes que ele possa chegar à sua vez, revelando a infecção positiva, obrigando que Joel o espanque até a morte quando ele tenta atirar nela. Tess percebe que Ellie está infectada, mas ela promete a eles que não se transformou nas 3 semanas desde que foi contaminada pelo fungo. Agora que falei um pouco sobre o episódio, irei falar como que o mundo de The Last of Us se transformou no que está agora, um pouco de sua produção e depois a minha opinião. Falando agora sobre o fungo que infectou o mundo inteiro de The Last of Us, chamado Cordyceps, e inclusive ele existe na vida real. Cordyceps é o causador da pandemia fúngica descrita na trama. O fungo Cordyceps é um endoparasita de artrópodes, onde algumas espécies também possuem propriedades medicinais. O fungo Cordyceps é um gênero de fungo que se destaca por ser um endoparasita de artrópodes, pelo menos na maioria deles. Esses fungos infectam suas vítimas pelos seus esporos, mantendo o hospedeiro vivo por um certo período. Isso acontece bastante nas formigas. Como dito antes, esse fungo existe na vida real e ele costuma controlar as formigas, levando elas a algum local alto para se fincarem em alguma árvore ou em algum local assim e poderem jogar seus esporos para fora. Como se ela matasse a formiga ou qualquer outro inseto artrópode de dentro para fora. Mas, como muitos canais que já falaram sobre a série já disseram, esse fungo não é possível de pegar em humanos. Também, se você tem um mínimo de concepção sobre fungos, você sabe que esse troço não ia pegar em humanos, pelo amor de Deus. E também não teria como esse fungo passar por uma mutação, pois na série e nos jogos também, ele se passa por uma mutação por conta do aquecimento global da Terra. Aí ele teve que se adaptar e assim o fungo se transmutou pegando em humanos. Então isso não teria como acontecer na vida real. Então, devemos esclarecer que os especialistas concordam que infecções por esses fungos não foram registradas em humanos. É muito improvável que isso aconteça, devido à enorme diferença entre a estrutura do ser humano e a dos insetos. Também, isso como dito anteriormente. Como eu disse anteriormente, em The Last of Us o fungo se passou por uma mutação por conta do aquecimento global, e a partir de alimentos contaminados com o fungo que vinham da América do Sul, em poucos meses, mais de 60% da humanidade foi morta ou infectada. Agora que falamos como que o fungo de The Last of Us se mutou e como que ele pegou em humanos, iremos falar sobre os tipos de infectados que The Last of Us tem,
Depois de The Last of Us, tem 6 tipos de infectados. Começando aqui com o primeiro estágio, que se você é mordido, você vira um corredor, que de poucos minutos a 2 dias, a 2 semanas, que você se transforma. Aí, de 2 semanas a 1 ano, você vira um perseguidor, que é um tipo de infectado com um fungo começando a crescer em sua cabeça. De 1 ano até vários anos, você acaba virando um instalador, que é um infectado que já tem o corpo inteiro dominado pelo fungo e sua cabeça parece um cogumelo gigante. Aí de vários anos até uns 20 anos, como na franquia de The Last of Us, você acaba virando baiacu, ou um verme como é chamado lá. Este tipo de infectado fica gigante e completamente dominado pelo fungo, tendo até bombas de esporos pra você tacar nos seus inimigos. Quer dizer, você não, né? Porque, na verdade, quem sabe se você é mordido lá ele. Agora iremos falar dos 2 últimos tipos, que são os mais raros em The Last of Us, que são os trôpegos e os reis dos ratos. Basicamente, um trôpego é um baiacu com a velocidade de um corredor, a audição de um instalador e a força de um baiacu. Então esse cara é muito, mas muito forte mesmo de se enfrentar. Eles têm esse tipo diferente, pois eles são basicamente um baiacu que ficou preso dentro de algum lugar fechado, um lugar alagado. Aí ele ficou com o corpo parecendo de um instalador e tudo que eu falei antes. Então ele é muito difícil de se enfrentar. Agora irei falar do mais forte até aqui, que é o Rei dos Ratos, que são décadas após a infecção. E esse Rei dos Ratos é encontrado em um hospital, assim, lá no game, no The Last of Us Part 2. E ele basicamente é a junção de tudo isso que eu falei. Todo mundo fica junto, que nem aqueles ratos lá que enrola o rabo lá ele. Aí eles ficam tudo lá girando pra poder te atacar. Basicamente é isso que são o Rei dos Ratos, só que são infectados em vez de ratos. Então isso é muito pior, é um bicho muito feio, muito chato. Parece até daquele franquia Resident Evil, de tão horrível que esse troço é. Então em nome de Jesus que isso não aconteça. Então só pra finalizar mesmo, é que minha opinião sobre a série é que ela é muito, mas muito boa. É uma das melhores séries que eu já vi, é a melhor adaptação de games que eu já vi e uma das melhores séries que eu já vi. Então cara, essa série tem tudo pra dar certo, as temporadas vão ser incríveis e é isso que eu espero da série. A série junto ao game é uma produção incrível do Neil Druckmann, é uma criação incrível com um enredo maravilhoso. Então se você não assistiu ou não jogou ainda, pelo amor de Deus, vai no YouTube, vai a qualquer lugar aí, vê sobre The Last of Us, porque é muito, mas muito bom mesmo. É isso, analisadores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscreva aí embaixo para você receber mais notificações sobre essa série de The Last of Us que iremos fazer. Iremos lançar todos os episódios, a análise assim de todos os episódios. Então fique ligado no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Você já sabe tudo aquilo que a gente precisa. Valeu, falou e fui, analisadores! Até o próximo vídeo. Essa é a volta do canal.